Aula 6, conservação da probabilidade em mecânica quântica. Para começar, vamos falar da normalização da função de onda e a evolução temporal. Nós sabemos que as probabilidades, elas precisam ser conservadas em mecânica quântica. O que isso quer dizer? A probabilidade de encontrar uma partícula no espaço deve ser igual a 1. Então, se eu somar todas as probabilidades do menos infinito até o mais infinito, isso tem que dar 1. Tudo bem? E isso tem que ser verdade por um instante t igual a 0. Nós sabemos que isso é verdade por um instante t igual a 0. Aí a pergunta é, será que isso se mantém também para um instante t qualquer? Será que nós conseguimos construir uma teoria que a probabilidade se mantém constante ao longo do tempo, ou seja, dá igual a 1, ela não varia? Se eu fizer somar as probabilidades de encontrar essa partícula de menos infinito até mais infinito, o valor vai ser igual a 1. Nós vamos ver agora que para que isso se mantenha, ou seja, para que a gente possa assegurar isso, nós vamos ter que definir algumas condições sobre as funções de onda e sobre suas derivadas. Por exemplo, a psi, nós não estamos somando até o infinito, então nós estamos fazendo uma soma da função de onda até o infinito. Só que, se lá no infinito a função de onda psi, ela ainda possui algum valor finito, eu vou ir somando até o infinito e isso vai dar infinito. Então, eu não vou ter um valor de probabilidade finito. Então, eu preciso garantir que a função de onda, no infinito, no limite em que o x tende a infinito, ela tem que ser necessariamente igual a 0. Então, lá no menos infinito e no mais infinito, a função de onda é igual a 0. Com relação à derivada espacial da função de onda psi, isso não precisa ser uma verdade. Nós só precisamos que no infinito e no menos infinito, ela tenha um valor finito. Então, essas são as duas condições sobre a função de onda que nós temos que garantir. A função de onda, no infinito e no menos infinito, ela é nula, e a sua derivada no infinito e no menos infinito, ela possui um valor finito. Ou seja, não diverge. Para a gente dar sentido às probabilidades, nós temos que trabalhar com função de onda normalizadas. O que isso quer dizer? Uma função de onda normalizada, isso quer dizer que essa função de onda possui uma norma ou um módulo igual a 1. Isso que é trabalhar com função de onda normalizada. A função de onda, no caso, nós já vimos em aulas anteriores, função de onda é um vetor. Então, dizer que nós estamos trabalhando com função de onda normalizadas é o mesmo que dizer que nós estamos trabalhando com vetores de norma 1. E o que acontece, ou o que nós podemos fazer quando nós fazemos esse cálculo, que é o módulo quadrado da função de onda, e somamos isso ao longo de todo o eixo de x, de menos infinito até mais infinito, e a gente se depara com o valor n, diferente de 1. É um número finito, só que é n. Só que é diferente de 1. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos definir uma outra função psilinha, e essa função psilinha, ela é a psi dividido pela raiz desse n. E fazendo isso, o que nós vamos ter? Fazendo isso, quando nós fazemos a integral dessa psilinha, módulo dela ao quadrado, e somamos de menos infinito a mais infinito, que é essa integral, nós encontramos o valor 1. Com isso, nós conseguimos trabalhar com uma função que é normalizada. Então, nós dizemos que essa função psi, quando nós podemos fazer isso, nós dizemos que essa função psi de xt é uma função normalizável. E a função de onda psilinha é essa função normalizada. E, dando um exemplo sobre funções de onda que não são normalizadas, nós podemos dar um exemplo, a onda plana de de Broglie, que é a função de onda que descreve uma partícula livre. Essa função de onda, a integral dela, essa integral aqui, não dá 1, ou seja, se eu pegar aquela função e integrar de menos infinito a mais infinito, dá, na realidade, infinito. Então, fica claro que verificando essa expressão, essa função, por exemplo, ela não vai a zero no infinito. Pelo contrário, lá no infinito ela está oscilando.
E ela também não vai a zero no menos infinito. Lá no menos infinito, ela também está oscilando. Então, essa função de onda, ela não se enquadra dentro daquele critério, aqueles dois critérios que estabelecemos para construir uma mecânica quântica. Mas o que é mais interessante é que ela, sozinha, uma onda plana, não descreve verdadeiramente uma partícula, uma onda plana de de Broglie. Só que uma superposição de ondas planas, ou uma superposição infinita de ondas planas, descreve uma partícula e é integrável. Ou seja, eu consigo fazer aquela integral e a integral é finita, não diverge. Então, isso que é uma coisa importante, né? Uma onda plana só de de Broglie, ela não descreve uma partícula. Por quê? Porque ela não satisfaz aquelas duas condições. Ela não é finita. No infinito, ela não vai a zero, e no menos infinito, ela também não vai a zero. Mas uma superposição de ondas planas, ela é integrável e descreve uma partícula, como nós já vimos em aulas anteriores. Vamos falar agora um pouquinho da conservação da probabilidade. O que nós temos? No instante t igual a zero, né, falando a respeito de uma função de onda normalizada, nós temos que essa integral, o que é essa integral? É a probabilidade de encontrar a função de menos infinito até mais infinito. Isso dá 1. Isso para o instante t igual a zero. A pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte: será que essa condição, ela se mantém para um instante t qualquer? Ela se mantém? Então, essa é a pergunta. Nós queremos saber se a probabilidade, ela é conservada para t maior que t0. Ou seja, à medida que o tempo passa, a probabilidade é conservada de menos infinito até mais infinito? Então, para que a probabilidade seja conservada, essa integral também tem que ser igual a 1 como essa. Para ver isso, como isso funciona na prática, e para mostrar que isso é uma verdade, vamos definir uma função ρ chamada de densidade de probabilidade. A função ρ é uma função de x, da posição e do tempo. Quem é essa função ρ? É o complexo conjugado da função π multiplicado pela função π, ou o módulo quadrado da função π. Isso que nós vamos chamar de densidade de probabilidade. E nós vamos definir também uma função n de t, que vai ser a integral dessa densidade. Então, n de t, ele vai dizer se a densidade ou a probabilidade varia ou não no tempo. Então, n de t0 é igual a 1. Isso quer dizer que a probabilidade é igual a 1 no instante t0. E o que nós queremos é que, no instante t qualquer, no instante posterior, essa função n também permaneça igual a 1. Então, se ela não varia, o que isso quer dizer? Nós queremos que ela não varie. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a derivada da função n com relação ao tempo tem que ser igual a zero. Então, vamos calcular. O que nós queremos é esse aqui, ó. A derivada da função n com relação ao tempo tem que ser igual a zero. Derivar a função n com relação ao tempo é a mesma coisa que derivar a função ρ com relação ao tempo. E se nós conseguimos mostrar que isso é igual a zero, nós podemos dizer que nós vamos chegar à conservação da probabilidade, o que é muito importante em mecânica quântica. Na verdade, leis de conservação são muito importantes em física, tudo bem? Então, dρ dt, como fica? Vamos lembrar que ρ é o produto de π estrela, π. Então, é o produto. Então, vamos usar a regra do produto. Então, vamos fazer isso. Ó. T π estrela dt, π estrela, dψ dt, regra do produto. Deriva o primeiro, repete o segundo, mais, repete o primeiro, deriva o segundo. O que nós podemos fazer? Isso, a derivada da π com relação ao tempo, como aparece aqui nessa expressão, ela também aparece na equação de Schrödinger. Por exemplo, ó, essa aqui é a equação de Schrödinger. IH cortado, dψ dt é igual a H chapéu π. Isso é a equação de Schrödinger. Então, vamos passar o IH cortado para o outro lado, que é desse jeito. E quem é essa equação? E quem é esse? Da onde nós vamos retirar esse termo aqui? Ó? Esse termo é a equação de Schrödinger, só que para o π estrela. Então, eu vou pegar essa expressão de cima e vamos tomar o complexo conjugado dela. O complexo conjugado do I dá menos I, o H é um número, então ele repete. O complexo conjugado dessa derivada é
complexo conjugado da função psi. E o complexo conjugado desse termo, que é o operador H atuando na função psi, função de onda psi, nós vamos escrever simplesmente dessa maneira. Chapéu, deixando claro que o complexo conjugado está atuando no resultado. E por que a gente escreve assim? Né? Porque nós sabemos que um operador atuando numa função de onda é igual um vetor. É que nem quando uma matriz atua num vetor. Vai ser um outro vetor. Por isso que a gente escreve o complexo conjugado dessa maneira. E aí nós podemos passar o IH cortado para o lado direito da equação, e com isso nós temos a derivada da psi e a derivada da psi estrela. Então, nós vamos voltar aqui e substituir. Ó, a derivada da psi eu substituo aqui, a derivada da psi estrela eu substituo aqui. Então, fazendo isso, ó, nós temos esse termo e esse termo. O IH cortado é comum para os dois, então a gente coloca fora do parêntese e resta somente essa integral e essa. E nós vemos rapidamente que se a primeira integral for igual à segunda, nós mostramos que essa derivada é igual a zero. Ou seja, se essa integral for igual a essa, então essa derivada é igual a zero, nós mostramos que a probabilidade se conserva. Quando essa integral é igual a essa, nós dizemos que o operador H é um operador hermitiano. Então, falando especificamente do operador hermitiano, o que é um operador hermitiano? Né? Além deles satisfazerem essa propriedade, um operador hermitiano também satisfaz essa propriedade aqui. Ó. O operador hermitiano, né, H atuando em psi1, estrela, ou o complexo conjugado atuando em psi2, é a mesma coisa que psi1 complexo conjugado, H atuando em psi2. Quando isso acontece, nós dizemos que o operador H é um operador hermitiano. Vamos falar um pouquinho da corrente de probabilidade. Quando um operador hermitiano, isso aqui é verdade. Isso é verdade. Então, nós fazemos o quê? O operador T chapéu, que agora é um operador genérico, atuando na psi1, tomando o complexo conjugado dele, o que a gente faz? Então, T chapéu atuando na psi1, complexo conjugado, como é que fica isso? Fica psi1, complexo conjugado, e o T agora, a gente coloca aqui do outro lado, daga. Tudo bem? Porque T, operador T, é uma matriz. Então, tomar o complexo conjugado de uma matriz, nós tomamos a transposta dessa matriz e tomamos o complexo conjugado. No caso da função de onda psi1, a gente só toma um complexo conjugado. Então, por isso que torna esse termo aqui, ó. Ou seja, esse operador passa a atuar agora na função de onda psi2. E quando é que nós vamos dizer que um operador, ele é um operador hermitiano? Quando o operador daga, quando nós fazemos o operador daga, e ele é exatamente igual ao operador T. Então, dizer que T daga atuando em psi2 é a mesma coisa que dizer que T atua em psi2. Com isso, nós dizemos que esse operador é um operador hermitiano. Um exemplo de operador hermitiano é a matriz sigma 2 de Pauli. Pensa na matriz sigma 2 de Pauli. A matriz sigma 2 de Pauli, ela se escreve assim, ó, 0 menos I e 0. Aí o que eu falei? Primeiro nós tomamos a transposta. Então, aqui nós colocamos um T. Como é que fica a transposta dessa matriz? Troca a linha. Então, a linha aqui, essa primeira linha vai virar uma coluna, menos I. E essa segunda linha vira outra coluna, I e 0. E depois nós tomamos o complexo conjugado. Então, psi2, nós já tomamos a transposta, e agora nós vamos tomar o complexo conjugado. Como é que fica o complexo conjugado? 0 fica 0, I fica menos I fica mais I, e 0 fica 0.
Olha só que interessante. Essa matriz é igual a essa. Então, nós podemos dizer que sigma 2 da H é igual a o próprio sigma 2. Então, a matriz sigma 2 de Pauli, a matriz de Pauli sigma 2 é um operador, porque é uma matriz, é um operador hermitiano. Assim como sigma 1 e sigma 3 também são matrizes hermitianas. São matrizes hermitianas. Então, vamos voltar agora à equação, essa equação, vamos voltar a essa equação, só que agora nós vamos tirar as integrais, e o n, tirando a integral, o n vira ρ. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa expressão, tudo bem? E nós temos que lembrar que H, quem é o operador H? O operador H, escrevendo ele explicitamente, porque ele é operador energia, quem ele é? Menos H cortado sobre 2 vezes a massa, derivada segunda, dx2. Essa aqui é o termo de energia cinética, e o termo de energia potencial, T. Então, eu tenho o primeiro termo, que é energia cinética, o segundo, que é energia potencial. Então, esse operador atuando na psi, eu tenho esse termo e esse termo. E esse mesmo operador atuando na psi estrela, eu vou ter esse termo e esse termo aqui. Com isso, como esses dois termos são iguais, esse termo é igual a esse, ele se cancela, e só vai sobrar o termo de energia cinética, que é a derivada segunda. Então, eu posso escrever essa derivada da densidade de probabilidade em termos desse termo aqui, ó. E podemos simplificar, né? Tem um H aqui, com H cortado, e o I que aparece em cima, eu posso colocar ele embaixo. Quando o I vai para baixo, ele vai como positivo. Então, menos I vira I. E nós podemos ver uma situação aqui interessante, ó. Nós temos aqui o produto das funções, só que aparece a derivada segunda. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos usar uma integração por partes para transformar essa derivada numa derivada total. Então, nós vamos transformar essa derivada em uma derivada total, mais uma derivada cruzada. E vamos transformar também essa derivada numa derivada total e uma derivada cruzada. A derivada cruzada, nos dois termos, tanto nesse como esse, vão ser iguais. E como está um sinal negativo, vão se cancelar. Vai sobrar simplesmente a derivada total. Então, isso aqui vai virar uma derivada primeira, uma derivada total de uma derivada primeira. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, uma derivada total de derivadas primeiras. E o fator aqui numérico continua o mesmo. E aí nós temos que lembrar, olha o seguinte, que esse termo, ele é muito parecido com esse. E se nós nos lembrarmos, olha só, quando eu tenho um número complexo, esse número complexo é A mais BI. E se eu tenho um complexo conjugado a ele, que a gente denota por Z barra, A, é que o I troca de sinal, né? Menos BI. Se nós subtrairmos esses dois números, o que nós vamos ter? Se nós subtrairmos os dois números, o número menos o seu complexo conjugado, isso vai ser igual a quem? A cancela com A, fica 2 e B. B é a parte imaginária do Z. Então, se eu chamo Z de psi estrela de psi dx, então o resultado dessa subtração aqui, na realidade, é a parte imaginária desse número multiplicado por 2i, como está aqui, ó. E aí o 2 cancela, e o i também, sobra simplesmente h sobre m. E eu tenho aqui a parte imaginária desse número complexo. O que é a parte imaginária? Você tem um número complexo,
o número que está acompanhando o i é a parte imaginária. Ou seja, esse número aqui, ó, o número que está acompanhando o i. Então, com isso, nós temos que essa derivada é igual a essa derivada total com relação a x, essa derivada temporal. Nós podemos escrever isso de uma maneira mais compacta. Se nós escrevemos assim, ó, passar tudo para o lado esquerdo da equação, isso vira uma equação de continuidade, como está aqui, ó. E o J, o que nós chamamos de J, vai ser a corrente associada a essa carga que é o ρ. Nós estamos fazendo aqui uma analogia entre carga elétrica e corrente, densidade de corrente elétrica. Então, o nosso J, que é a nossa corrente, que é a corrente de probabilidade, ela é dada por essa expressão, H cortado sobre M, parte imaginária de π estrela de π dx. E o J, a unidade do J vai ser probabilidade por unidade de tempo. Agora a gente pode voltar para mostrar que aquela derivada com relação ao tempo de fato é igual a zero. Eu tinha essa integral, eu queria mostrar que esse n, a derivada dele com relação ao tempo era igual a zero. Então, dn dt, quem é dn dt? dn dt é dρ dt. Mas quem é dρ dt? Vamos voltar aqui, ó, dρ dt, a gente olha para cá, ó, dρ dt é igual a quem? Passa isso aqui para o lado direito, é igual a dj dx. Então, eu troco uma derivada com relação ao tempo da densidade de probabilidade por uma derivada com relação a x da corrente de densidade de probabilidade. Então, onde aparece dρ dt, como aqui, ó, eu troco por dj dx. E aí fica a integral de dj dx dx. Então, fica simplesmente o próprio J, que é a densidade de corrente de probabilidade. J no mais infinito e J no menos infinito. E aí, fazendo a analogia, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar isso aqui, o J no infinito e o J no menos infinito. Eu só preciso saber o seguinte, quanto vale esse J no mais infinito e J no menos infinito? Eu só tenho que lembrar quem é o J. J, que é a densidade de corrente de partícula, ela é o π derivada da π. O que acontece com π no infinito? Nós já postulamos que existe duas condições sobre a função de onda. Uma é sobre π, que ela vai a zero no mais ou menos infinito, a gente toma o limite, e a derivada da π com relação a x é um número finito. É finito. Então, no infinito, se eu pego um número que é finito e multiplico por zero, vai dar zero. Então, lá no infinito, o meu J ele é igual a zero, e no menos infinita, a corrente J também é igual a zero. Então, essa derivada é igual a zero, como nós queríamos mostrar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que de menos infinito até mais infinito, a probabilidade se conserva. Ou seja, o que isso quer dizer? De menos infinito a mais infinito, com o passar do tempo, a probabilidade não varia. É isso que quer dizer. Agora, em vez de falar de menos infinito a mais infinito, ou seja, no espaço inteiro, vamos pegar a probabilidade no intervalo, por exemplo, de A até B, do eixo X. Então, eu quero saber o que acontece com a probabilidade aqui dentro desse intervalo. Para fazer isso, o que eu preciso fazer? A probabilidade AB é a integral de ρ, que é a densidade, de A até B. Então, o que nós já sabemos? Nós não queremos saber como que essa probabilidade se comporta, então nós vamos derivar com relação ao tempo. Mas nós já sabemos que derivar ρ com relação ao tempo é o mesmo que derivar J com relação a x. Então, derivando J com relação a x, derivada de J com relação a x, integrar em relação a x, né? Se eu derivo uma função com relação a x, depois eu integro ela com relação a x, eu não fiz nada. Então, dá o próprio J. O J tomado no B, com sinal negativo, o J tomado no A, com sinal
positivo. O que isso nos mostra? Nos mostra o seguinte, que a derivada da probabilidade com relação ao tempo depende do J no ponto B e o J no ponto A. Por exemplo, se o J no B for maior do que o J no A, ou seja, o J saindo do B for maior do que o J chegando no A, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essa probabilidade fique menor que zero. Por quê? Se o J do B é maior do que o J no A, então tem mais probabilidade saindo da região do que chegando na região. Então, na região AB, a probabilidade está diminuindo de você encontrar a partícula ali dentro. Agora, vamos pensar o contrário. Vamos pensar que a corrente no B é menor do que a corrente no A. Se a corrente no B é menor do que a corrente no A, então esse valor dá positivo. Significa o seguinte, que a corrente que chega no A é maior do que a corrente que sai no B. Então, a probabilidade na região AB está aumentando com o tempo. O que isso quer dizer? Que a probabilidade de você encontrar a partícula na região AB está aumentando no tempo. Tudo bem? Então, são duas situações diferentes, né? Aqui nós estamos pegando a probabilidade na região AB. Vamos falar agora da corrente de probabilidade em 3 dimensões. Vamos expandir a nossa definição. Por exemplo, o ρ, que é a densidade de probabilidade, vai ser simplesmente a π, modo de π ao quadrado. Onde agora o x vetor, quem é o x vetor? Ele é x, ele é y e ele é z. Tudo bem? É isso que quer dizer. O nosso J, que é a nossa densidade de corrente de probabilidade, vai ser igual, só que aqui, em vez de ter dx, como tinha antes, agora, o que nós vamos ter? Nós vamos ter dx, d derivado com relação a y, e dz. Então, nós vamos ter isso aqui na direção x, chapéu, na direção x, mais esse termo na direção y, mais esse termo na direção z. Não confunda, né? X chapéu, y chapéu e z chapéu, aqui são versores, são vetores unitários, não são operadores. E esse aqui nós vamos chamar, essa grandeza, de nabla, operador nabla, é um triângulo com a flecha em cima. Então, de maneira abreviada, vamos escrever dessa maneira. Então, o que esse operador faz? Ele pega a minha função de onda, deriva com relação a x, multiplica por x chapéu, deriva com relação a y, multiplica por y chapéu, deriva com relação a z e multiplica por z chapéu. E com isso nós temos essa versão para a equação que descreve a conservação da probabilidade, que também é chamada de equação da continuidade. Olhando para a equação da continuidade, nós podemos tirar o seguinte: a derivada com relação ao tempo da densidade de probabilidade é igual a menos o divergente da corrente de densidade de probabilidade. Então, se essa corrente de densidade de probabilidade tiver um divergente positivo, o que isso quer dizer positivo? Está saindo, então, a probabilidade dentro da região vai diminuir. Agora, se o divergente desse J estiver diminuindo, ou seja, ele está entrando, significa que a probabilidade naquela região está aumentando. dρ/dt é maior que zero. Falando da dimensão do J, nós temos que lembrar que a π em 3 dimensões, ela tem dimensão de inverso de comprimento elevado a 3 meios. Com isso, fazendo uma conta rápida, nós vemos que o J, a dimensão do J, vai ser inverso de tempo por área. Então, a probabilidade, a corrente de probabilidade, a dimensão dela vai ser probabilidade por unidade de tempo e por unidade de área. Então, muda um pouquinho aí quando comparado com a corrente de probabilidade em uma dimensão. Continuando ainda em 3 dimensões,
vamos definir aqui a probabilidade em 3 dimensões. Vamos chamar de Q para fazer uma analogia com carga elétrica. Ela é o quê? É a integral da densidade ao longo de todo o volume, ou o volume do espaço que você está considerando, volume V. Por isso que é D3x. E o que nós podemos fazer? Nós já sabemos que nós queremos saber qual é a variação dessa probabilidade com relação ao tempo. Nós já vimos que dρ dt, vamos lembrar, ó, dρ dt é igual a menos divergente de J. Então, no lugar de dρ dt, a gente substitui aqui divergente de J. Tudo bem? E nós temos aqui a integral ao longo do volume do divergente de J. Nós podemos usar o teorema do divergente. O que diz o teorema do divergente? A integral ao longo do volume do divergente do J, ou de um campo vetorial J, vai ser igual a quem? Vai ser igual a integral ao longo da superfície desse mesmo J, só que agora ao longo da superfície, ao longo da área da superfície. É isso que diz o teorema do divergente. E esse S aqui é justamente a fronteira desse volume. Então, eu tenho o volume, que é o todo, e eu tenho o S, que é a fronteira desse volume. Então, nós estamos trocando uma integral que é sobre todo o volume por uma integral sobre a área, que é dA. Então, nós vamos trocar esse lado direito dessa equação por uma integral de superfície, como está aqui. Ó. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a probabilidade, como a probabilidade varia no tempo, é igual a quem? É igual a essa integral de superfície. Isso aqui é o fluxo. Então, se nós tivermos um volume aqui, é um volume V, e aqui eu tenho o eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, o que acontece? A minha área dA, ela é definida dessa maneira. Vou exagerar aqui, ó, definida assim, saindo. Então, se o J também estiver saindo, o que vai acontecer? Essa integral, a integral vai ser JdA. Então, JdA, o vetor J está na mesma direção do dA. Então, essa integral, nessa situação, se ela for maior que zero, significa que o J está sempre aumentando. Se ela for maior que zero, a integral maior que zero, com esse menos, ela vai ficar menor que zero. O que isso quer dizer? Se a corrente está saindo, a probabilidade dentro do volume está diminuindo. Então, a chance de você encontrar a partícula dentro do volume vai ser menor à medida que o tempo passa. Agora, se nós estivermos na situação em que o J está no sentido contrário, nós temos que esse J, ou seja, o J tem uma corrente de densidade de probabilidade entrando no volume. Então, agora, os vetores têm sentidos opostos. Então, essa integral vai ser negativa, e com esse negativo ela vai ficar positiva. O que isso quer dizer? Que a derivada da probabilidade com relação ao tempo está aumentando no tempo. Significa que dentro do volume, a probabilidade de você encontrar a partícula dentro do volume está aumentando com o tempo. Então, a chance de você encontrar a partícula ali dentro, à medida que o tempo passa, aumenta. Esse é o significado físico dessa expressão. E a gente pode fazer uma analogia entre o eletromagnetismo e a mecânica quântica, olhando em 3 dimensões. Por exemplo, nós temos densidade de probabilidade, densidade de corrente de probabilidade e conservação da corrente. Essas grandezas nós também temos na teoria eletromagnética. Então, olhando, ó, por exemplo, o ρ. Na teoria eletromagnética, como mostra a tabela, o ρ é chamado de densidade de carga. Na mecânica quântica, nós vamos chamar de densidade de probabilidade. Nós temos o QV. Na teoria eletromagnética, é chamada de carga no volume, ou dentro do volume. Na mecânica quântica, o Q vai ser chamado de probabilidade de encontrar a partícula no volume. É a probabilidade de encontrar a partícula dentro do volume. O J, quem é o J? No eletromagnetismo, é a densidade de corrente.
Na mecânica quântica, vai ser a densidade de corrente de probabilidade, né? É a probabilidade que está saindo do volume ou a probabilidade que está entrando no volume. Da mesma forma que na teoria eletromagnética é a corrente que está entrando no volume ou a corrente que está entrando, saindo do volume. Aqui nós temos as referências e até a próxima aula.